Alô, galera do Periscope, tudo bem? Eu sou o professor Marciano Xavier e hoje vou trabalhar a legislação aplicada do Ministério Público do Rio Grande do Sul, especificamente a aula de número 9. Nesta aula de hoje, nós falaremos sobre as promotorias de justiça e os promotores de justiça, ok? Muito bem, colegas aqui, prezados alunos do concurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Então, vamos lá para a nossa aula de número 9, tá? Hoje falaremos, então, da promotorias de justiça e promotores de justiça, abordando espécie de órgão, atuação e atribuição. Muito bem. Promotorias de justiça, espécie de órgão. Os senhores lembram do que se trata? A promotoria de justiça faz parte do órgão de administração. Muito bem. É órgão de administração. A promotoria, órgão de administração, ao lado das procuradorias. E os promotores, que é a pessoa, né? E os promotores, então, são órgãos de execução, evidentemente, porque quem vai executar o trabalho, tá certo? É como se fosse assim, né, professor? A casa lá do promotor, a promotoria, é um órgão de administração, tá? Cuidado, não é órgão de administração superior, órgão de administração. E o promotor é quem executa o trabalho, é um órgão de execução. Muito bem. Atuação do promotor de justiça. Promotor de justiça é membro do Ministério Público, né, que atua em primeira instância. Guarde isso, primeira instância, ou seja, junto ao juiz de direito, junto às varas, né? Porque no tribunal, quem vai atuar no tribunal são os procuradores de justiça. Então, a atuação do promotor de justiça será perante a primeira instância. E aí nós bateremos também passo a passo nas atribuições do promotor de justiça, ok? Então vamos lá. Diz a Lei 7669 de 82, Estatuto do MPRS. As promotorias de justiça são órgãos de administração do Ministério Público, com pelo menos um cargo de promotor de justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho de suas funções. As promotorias são órgãos de administração. E cada promotoria vai ter pelo menos um promotor, está dizendo aqui, ó. E cada promotoria, ou seja, com um cargo, pelo menos um cargo de promotor. Pode ser que tenha promotoria, evidentemente há, principalmente nas cidades maiores, né, aí do Rio Grande do Sul, que existem vários promotores. Uma promotoria com vários promotores. Primeiro promotor, segundo promotor, terceiro promotor e por assim vai, tá certo? Tá ok? Então, pelo menos um cargo de promotor e os seus auxiliares, que são os servidores, tá certo? As promotorias de justiça poderão ser judiciais, isso já cobrou em concurso, ó. As promotorias de justiça poderão ser judiciais ou extrajudiciais, especializadas, gerais ou cumulativas, locais, regionais ou itinerantes. Que bicho é esse, professor? Vamos lá. Promotoria de justiça pode ser judicial. Sim, são os promotores, melhor, a promotoria, onde estão lotados os promotores que atuam lá na justiça. Por exemplo, ó, uma promotoria criminal. Eu, Marciano Xavier, pratiquei um furto contra a sua pessoa. Um promotor que atua na promotoria criminal vai me acusar. Essa promotoria, ela é judicial, ou seja, poderão ser judicial ou extrajudiciais. Por exemplo, existe promotoria só de inquérito civil público, nós temos inclusive uma aula sobre inquérito civil público. Ou uma promotoria que só vai cuidar de fiscalizar o trabalho da polícia, né? Controle externo da atividade policial. É aquela promotoria que não atua perante o judiciário, mas sim na área administrativa, ou seja, extrajudiciais. Especializadas, são aquelas promotorias que cuidam de uma determinada matéria. Por exemplo, promotoria da infância e juventude vai cuidar só de questões referentes à criança e adolescente, tá certo?
Ou gerais, aquela que pega tudo. Numa cidade pequena, por exemplo, não vai ter promotoria especializada. Uma promotoria que vai cuidar só de crime, uma promotoria que vai cuidar só de família, uma promotoria que vai cuidar só de juizado especial, uma promotoria que vai cuidar só de consumidor. Não, geral pega tudo, tá certo? Cumulativo, ou seja, pode ser tanto geral quanto especializadas. Locais que pega apenas uma comarca, tá? Ou regionais, ou seja, região que uma promotoria que abrange mais de uma cidade. Ou itinerantes. O que é itinerantes? Está aqui, eu estou num movimento. É aquela promotoria que numa semana vai estar numa cidade, noutra semana no outro, e assim por diante. Ou seja, ela vai movimentando-se, passando por várias cidades. Então, guarde isso aqui que já caiu em prova. As promotorias de justiça poderão ser judiciais, extrajudiciais, especializadas, gerais ou cumulativas, locais, regionais ou itinerantes. Locais, você atua só numa cidade, numa comarca. Regionais, abarca mais de uma comarca, compreende mais de uma comarca. Ou itinerante, movimenta-se. Numa semana está numa cidade, noutra semana está em outra, tá certo? As atribuições das promotorias de justiça e dos cargos de promotores de justiça, que as integram, serão fixadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada pelo órgão especial do Colégio de Procuradores. Aprova, o examinador vai colocar certinho aqui, fala que quem aprova é o Conselho Superior. Não. A questão das atribuições, o papel de cada promotoria, quem vai decidir é o PGJ, sob o aval, sob a aprovação do Colégio de Procuradores, e não o Conselho Superior, tá certo? Ou seja, aqui está dizendo, se a promotoria vai cuidar de infância, se a promotoria vai mexer com algo consumidor, matéria consumidor, se vai ser promotoria geral, etc. A divisão interna, a exclusão, a inclusão ou outra modificação nas atribuições das promotorias de justiça ou dos órgãos de promotores de justiça, que as integram, serão efetuados mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada por maioria absoluta, não é 2/3, cuidado, maioria absoluta, pelo órgão especial do Colégio de Procuradores. Está dizendo o seguinte, como é que vai dividir os trabalhos? Quem cuida disso? Quem vai elaborar isso? O PGJ. Só que quem vai aprovar é o Colégio de Procuradores, não é o Conselho Superior. Para os efeitos do parágrafo anterior, os promotores de justiça, havendo consenso entre eles, poderão propor ao Procurador-Geral de Justiça a divisão interna, a exclusão, a inclusão ou outra modificação das atribuições da promotoria de justiça, em que estiverem classificados, que ouvirá a Corregedoria Geral do Ministério Público, apreciará a proposta e encaminhará a deliberação do órgão especial do Colégio de Procuradores. Vamos lá de novo, que ficou meio truncado aqui, é uma redação grande, né? Para os efeitos do parágrafo anterior, ou seja, para a divisão dos trabalhos, os promotores de justiça, havendo acordo, havendo consenso entre eles, poderão propor ao PGJ, ao Procurador-Geral de Justiça, a divisão interna, a exclusão, a inclusão ou outra modificação das atribuições da Promotoria de Justiça, em que estiverem classificados, que ouvirá a Corregedoria Geral do MP, do Ministério Público, apreciará a proposta e a encaminhará à deliberação do órgão especial do Colégio de Procuradores. Que bicho é esse, professor? Está dizendo o seguinte, que, imagina que eu e você que está me assistindo, e mais uns 3, né? Nós somos promotores numa determinada cidade. Nós reunimos e nós deliberamos, no sentido, vamos dividir o nosso trabalho aqui. Como é que nós vamos dividir? Aí nós fazemos uma ata disso aí, mandamos para o PGJ. O PGJ, está aqui, nós resolvemos dividir dessa forma. E fulano de tal vai ficar com matéria criminal, ciclano vai ficar com criança e adolescente, e o resto vai ficar com marciano. O PGJ questiona o corregedor, e aí, corregedor, o que você acha? E depois manda para o Colégio de Procuradores aprovar. Colégio de Procuradores de Justiça aprovar, tá certo? O Procurador-Geral de Justiça poderá, com a concordância do promotor de justiça titular,
por ato fundamentado, designar outro promotor de justiça para funcionar em feito determinado, de atribuição daquele. Olha que interessante, tá? Pessoal, o processo está com você. Imagina você, promotor, né? Você que está me assistindo, você é promotor de justiça. O processo está com você, tá? Se você imagine, pensa nesse caso aí da boate aí do Rio Grande do Sul que pegou fogo, né? Um promotor tomou conta daquele caso. Tá bom. O promotor, que é o titular do caso, ou seja, ele está tomando conta do caso, se ele consentir, se ele aceitar, poderá o PGJ nomear o Marciano para ajudar você. Olha aqui, ó. O Procurador-Geral de Justiça poderá, com a concordância do promotor de justiça titular, com a concordância do promotor de justiça que cuida do caso, tá? Por ato fundamentado, designar outro promotor de justiça para funcionar em feito determinado, de atribuição daquele, tá certo? Ou seja, Marciano, esse processo é seu. Eu vou indicar o João da Silva para atuar nisso aqui, porque você está muito atarefado, etc. Pode. A prova questiona o seguinte, dizendo o seguinte, que o PGJ pode indicar outro promotor de justiça para atuar em determinado feito, se o conselho deliberar, se o colégio aceitar. Não, é se o titular aceitar. Entendeu? Por que você está tirando esse processo de mim? Por quê? Então, tem que fundamentar. Porque você tem muito trabalho, porque você já entrou de licença médica, vai entrar de novo, provavelmente, pedir papá. Tem que arrumar uma justificativa, tá certo? E os promotores de justiça? Vamos falar dele agora. Pela Lei 6536, promotor de justiça, olha aqui, ó. Os procuradores de justiça, com atuação em segunda instância, da Organização Judiciária do Estado, ocupam o último grau da carreira do Ministério Público. Lembra que esta parte aqui, nós estudamos na aula passada, aula de número 8, quando nós falamos dos procuradores. Para nós interessa aqui, ó. E os promotores de justiça, com atuação em primeira instância, são classificados em promotorias de justiça de entrância inicial, intermediária e final. Lembra que eu falei para os senhores aqui, ó? A carreira do MP é assim. Nós temos promotor, né? E nós temos procurador de justiça. Os promotores, ele tem de entrância inicial. Muito bem. Nós temos promotor de entrância, porque é promotoria de entrância do meio, intermediária, e promotoria de entrância final, última, ou de última instância, de última entrância, na verdade, tá certo? E os promotores e procuradores. Essa galera aqui atua perante a primeira instância do Poder Judiciário, ok? Olha aqui, ó. Os promotores de justiça, com atuação em primeira instância, são classificados em promotores de justiça, promotoria de justiça de entrância inicial, intermediária e final. Ainda, a 6536, né? Esta lei aqui, tá? A carreira do Ministério Público inicia-se no cargo de promotor de justiça. Inicia-se no cargo e vai subindo. A carreira do MP inicia-se no cargo de promotor de justiça, provido mediante concurso público de provas e títulos, segundo disposto na Constituição Federal, na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, na presente lei, no regulamento de concurso e no edital de abertura de concurso, com posterior nomeação por ato do Procurador-Geral de Justiça. Tudo isso para dizer para você o seguinte, a carreira do MP começa onde? Promotor de Justiça. Promotor de Justiça de entrância inicial. Depois ele sobe para entrância intermediária, entrância final e depois, último grau, Procurador de Justiça. Artigo 23 da mesma lei. Prestado o compromisso previsto no artigo 22 desta lei, o promotor de justiça entrará na mesma data no exercício do cargo inicial da carreira, ficando à disposição da Corregedoria Geral do MP
em estágio probatório, pelo período de 24 meses de efetivo exercício. O que quer dizer isso aqui, senhores? Ó, chama a sua atenção para isso aqui. Ó. Entrará, tudo bem, prestou compromisso, tá certo? Entra em exercício no mesmo dia. Prestado o compromisso previsto no artigo 22 desta lei, o promotor de justiça entrará em exercício em 30 dias, falso, na mesma data. Tá certo? Nesse período, ele está à disposição do corregedor. Não é que ele vai trabalhar na corregedoria, mas o corregedor vai estar fiscalizando continuamente ele no período do estágio probatório, 24 meses. As promoções na carreira do Ministério Público serão sempre voluntárias e se farão alternadamente, por antiguidade e por merecimento, de uma para outra entrância, e da entrância mais elevada para o cargo de procurador de justiça. Olha que interessante. Se cair na prova para você que a promoção será voluntária ou obrigatória, falso. Promoção só voluntária. O que é isso, professor? Imagina que é o seguinte, você, promotor de justiça, né, está numa determinada cidade. Você gostou da cidade. Só que aí surgiu uma vaga em outra cidade. Pode o PGJ, ou o colégio, ou o conselho falar assim, ó, vamos fazer o seguinte, para nós tirarmos esse cara dali, a gente promove ele, né, ele é da entrância intermediária, a gente joga ele para a entrância final e tira ele da cidade. Não tem promoção obrigatória, a promoção é voluntária. Ele precisa dizer se ele quer, se ele vai se inscrever para a promoção ou não. Porque senão, através da promoção, da suposta promoção, estaria transferindo ele, que não é transferência, seria remoção, né? Removendo obrigatoriamente. E é possível remover obrigatória? Sim, mas quando tiver interesse público e por maioria absoluta do Conselho Superior, que é uma das situações que nós estudaremos na aula de número 10, que é quando falamos da inamovibilidade. Não é isso? Tá bom? Tá? Voluntária. E vai sempre de uma entrância para outra, da inicial para a intermediária, da intermediária para a final e da final para o procurador de justiça. Significa que não tem por salto. Como assim, professor? Não vai ter promoção por salto. Ó, você tomou posse para promotor, só que você é de entrância inicial. Você entra aqui. Tá certo? Com certo tempo, surgiu uma vaga aqui, ó, na entrância intermediária. Você, se você quiser, você ou por antiguidade ou por merecimento, uma vaga por antiguidade, outra por merecimento. Isso quer dizer alternado. Se chegou sua vez, você vem para cá. O que não pode é você pular e ir para a entrância final, ou seja, daqui você pular para cá. Não. Será sempre voluntária, alternada, ou seja, uma por merecimento, a outra por antiguidade. Depois por merecimento, depois por antiguidade. Da entrância para a outra, da entrância inicial para a intermediária, da intermediária para a final e da final para o procurador de justiça. Professor, então eu não posso fazer isso aqui, né? Daqui e vir para cá. Não. Engraçado, eu não posso, mas eu posso daqui ser PGJ, né, professor? Pode. Pode, se você tiver mais de 10 anos de serviço, 35 anos, beleza. Foi escolhido na lista tríplice, o governador foi com sua cara, nomeou você PGJ, aí sim. De promotor, você pode virar PGJ. Mas de promotor de entrância inicial, por exemplo, você não pode passar para procurador de justiça, tá certo? Porque é sempre de uma entrância, né, e para a outra imediatamente superior, para não ter aquela promoção por salto, tá certo? As promoções na carreira do Ministério Público serão sempre voluntárias e se farão alternadamente. Digo, uma por antiguidade, outra por merecimento. Por antiguidade e por merecimento. De uma para outra entrância e da entrância mais elevada para o cargo de procurador de justiça. Ok, pessoal? Vamos lá então, prosseguindo aqui, né? Agora voltamos na Lei 7669 de 82, as atribuições do promotor de justiça. Caberá aos promotores de justiça, no exercício de suas atribuições do Ministério Público, além das previstas na Constituição Federal,
na Constituição Estadual, na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, nesta e outras leis. Primeiro, impetrar habeas corpus, mandado de segurança e requerer correição parcial e ajuizar ação rescisória, inclusive perante os tribunais locais e competentes. Senhores, a função do promotor de justiça, olha que interessante, pode o promotor de justiça impetrar habeas corpus? O Marciano está preso. Eu estou preso ilegalmente numa delegacia. O advogado, meu advogado, pode impetrar habeas corpus? Claro, contra o delegado. Nada impede que o promotor de justiça também, vendo que está ocorrendo uma injustiça, impetre habeas corpus. Aliás, eu já falei disso quando falei do procurador de justiça. Cuidado, porque eu já vi prova assim, ó, dizendo que é vedado ao promotor de justiça impetrar habeas corpus. Alguns falam assim, é verdade, né? Porque, olha só, habeas corpus é para soltar o cara. Promotor de justiça tem que ferrar. O que ele tem que soltar o cara? Não, ele pode impetrar habeas corpus sim, mandado de segurança, né, entrar com correição parcial, que é uma medida contra o juiz quando o juiz está tumultuando o processo, tá certo? Entrar com ação rescisória, que é uma ação para rescindir, para descaracterizar uma sentença com trânsito em julgado, no cível, tá certo? Tá? E assim por diante nos tribunais locais, tá bom? Segunda a atribuição, né? Falamos então da primeira atribuição, que inclusive é impetrar habeas corpus, mandado de segurança, etc. Oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeira instância, com as atribuições previstas na Lei Orgânica do Ministério Público da União, que é a Lei Complementar 75, né? E outras estabelecidas na legislação eleitoral e partidária. Senhores, aqui é o seguinte, lembra do processo eleitoral? Lembra que tem eleições, né? Vereador, prefeito, né? Deputado, governador, parará. Existe o fiscal da lei eleitoral, existe o Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral, né? Que tem essa atribuição é o Ministério Público Federal. Porém, em primeira instância, ou seja, perante os juízes de direito chamados, né, zona eleitoral, né, tá? Aí, quem atua é o promotor de justiça e não o Ministério Público Federal. Eles podem querer cobrar você na prova se o promotor de justiça tem atuação no processo eleitoral em todas as instâncias. Promotor de justiça atua na primeira instância, porque na segunda instância já é o Ministério Público Federal, que é o procurador regional eleitoral do Ministério Público Federal. Em primeira instância, por designação, é o promotor de justiça eleitoral. 3. Propor ação de perfiliação compulsória. O que é isso? Perfiliação, reconhecimento de paternidade, por exemplo, tá? O Ministério Público propõe. Oficiar obrigatoriamente nos juízos especiais cíveis, criminais e nos processos de suas atribuições. O que é oficiar obrigatoriamente? Senhores, o Ministério Público é essencial à função jurisdicional do Estado. Lá na vara de família, lá na vara civil, tem atuação também o Ministério Público naquelas causas de interesse coletivo, de direito individual indisponível. Juizados especiais também, seja ele criminal ou cível, tá? E nos processos das suas atribuições. Como assim no processo de suas atribuições? Ora, se você é promotor, né? Por exemplo, você, Kelvin, né? Um abraço para você. Imagina que o Kelvin, promotor de justiça, denuncia o Marciano. É de sua atribuição, Kelvin. Você vai oficiar, ou seja, no dia de fazer alegações finais, você obrigatoriamente vai fazer alegações finais nesse processo que você denunciou o Marciano lá atrás, ok? Permanecer no fórum, a atribuição do promotor. Ó, pensa que é só ganhar dinheiro? Salário alto pra caramba? Não. Permanecer no fórum ou nos locais destinados às promotorias de justiça, quando necessário ou conveniente ao desempenho de sua função, salvo nos casos de realização de diligência indispensável ao exercício de suas atribuições. O promotor de justiça, não era para você estar lá no fórum agora? Né? Às vezes o juiz deixa de fazer audiência porque o promotor de justiça não está lá. Mas cadê o promotor de justiça? Também não está em diligência, também não está na promotoria. Está onde? Está
foi jogar futebol quinta-feira à tarde. Não, promotor, você tem que ir para o fórum, você tem que oficiar, você tem que permanecer lá, salvo se você estiver em diligência. Acompanhar o alistamento, participar da verificação de urna, referida na Lei Processual Penal, e assistir ao sorteio de jurados. Sim, esse aqui é o seguinte, por exemplo, todo ano, entre outubro e novembro, agora 2016, entre outubro e novembro vai ter o alistamento, a seleção dos jurados para atuar em 2017. O promotor de justiça tem que acompanhar isso, tá? Prestar assistência jurídica nos casos previstos em lei para a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Claro, isso é uma atribuição do Ministério Público, do promotor de justiça, atuar quando há interesse da coletividade, tá? Zelar pela regularidade dos registros públicos, claro. Defender supletivamente os direitos e interesses das populações indígenas, claro. Quem vai defender os índios? FUNAI. Mas supletivamente, ou seja, se na falha da FUNAI, aí pode, inclusive, o Ministério Público atuar na defesa das populações indígenas, das organizações, não exatamente da pessoa do índio. Por exemplo, o índio, né, aí no estado de vocês, talvez não tenha, mas no Mato Grosso tem. Aí imagina que o índio foi no supermercado, comprou e não pagou. O dono do supermercado vai executar o índio. Quem vai defender o índio? Defensoria Pública. Porque aí não é população indígena, a população aqui é a sua coletividade, é a organização, é a crença, né? A cultura, tá? Zelar pela gratuidade do registro civil de nascimento e de óbito para os reconhecidamente pobres, claro. Participar obrigatoriamente das audiências dos processos de sua atribuição, é o que eu falei, né? Se tem audiência criminal, cadê o promotor de justiça? Não veio. Se não veio, não vai ter audiência. Por isso que ele obrigatoriamente tem que oficiar. Oficiar significa ir na audiência, tá? Exercer outras atribuições definidas em lei ou ato normativo, desde que afetas a sua área de atuação. Significa dizer que o Ministério Público não tem só essas atribuições que vai até o 11. Qualquer outra atribuição, desde que seja afeta, desde que seja de acordo com a sua destinação, que é defender a coletividade. Por exemplo, não pode impor ao Ministério Público a defesa do Estado, porque quem defende o Estado é a Procuradoria-Geral do Estado, tá certo? Tá? Quando fala outras atribuições, de acordo com a área de atuação do MP. E aí, né, para terminar nossa matéria de hoje, nossa aula de hoje, questões referentes à promotoria e os promotores de justiça. Caiu em 2015 para vocês aí do Rio Grande do Sul, são órgãos de execução do Ministério Público, dos estados, exceto. Aliás, eu já até vi esta questão com vocês, eu acho que lá numa aula do número 1, 2 ou 3, sei lá, tá? Ela volta aqui porque faz referência a esse assunto. Quer saber qual alternativa que traz a exceção, ou seja, que não é órgão de execução. Letra A, promotor de justiça é órgão de execução? É. B, corregedor-geral do Ministério Público é órgão de execução? Não. É órgão de administração superior. C, Conselho Superior é órgão de administração? Sim. Órgão de administração. Conselho Superior, Marciana, é órgão de execução e também órgão de administração superior. Procurador de Justiça, procuradores de Justiça, é órgão de execução? Sim. Então, qual desse não é órgão de execução? Corregedor-geral do Ministério Público, porque ele é órgão de administração superior. Também caiu no mesmo concurso. Assinala a alternativa correta que apresenta uma afirmação correta em relação ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação correta em relação ao MP do Rio Grande do Sul. A. As promotorias de justiça são órgãos da administração superior? Claro que não. É órgão de administração. As atribuições das promotorias de justiça e dos órgãos de promotores de justiça que as integram serão fixados mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada pelo colégio e não pelo Conselho
superior. Falso, é pelo colégio. As promotorias de justiça poderão ser judiciais, sim, extrajudiciais, sim, especializadas, sim, gerais, sim, ou cumulativas, sim, locais, regionais ou itinerantes. A alternativa correta é esta. A divisão interna, a exclusão, a inclusão ou outra modificação nas atribuições das promotorias de justiça ou dos cargos de promotores de justiça que as integram serão efetuados mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovados por maioria absoluta do colégio e não do Conselho Superior. Tá? O órgão especial do Colégio de Procuradores poderão, com a concordância do promotor de justiça titular, por ato fundamentado e por maioria absoluta, designar outro promotor de justiça para funcionar em determinado feito de atribuição daquele. Falso, não é o órgão especial do Colégio de Procuradores, é o Procurador-Geral de Justiça e não o colégio. Caiu para agente administrativo 2013. Considere as seguintes afirmações. Na ausência de promotor de justiça de carreira, é permitida a nomeação de promotor ad hoc? Falso. Que trem é esse, professor? Simples. Imagina que numa cidade não tenha promotor de justiça. Está faltando. Mas você, Kelvin, é um PhD em Direito. Você fez doutorado, você é PhD em Direito. Mas não é promotor de justiça. Pode o procurador falar assim, ô Kelvin, a partir de hoje você vai ser promotor aí nessa cidade. Ué, você fez concurso público? Você seguiu o que a Constituição Federal determina para investir na carreira? Não. Então não pode ter promotor ad hoc. Advogado ad hoc tem, que é o advogado nomeado. Promotor não. Promotor só se for de carreira. Ou seja, não existe promotor nomeado, que seria o ad hoc, tá bom? Os promotores de justiça atuarão nas comarcas do Estado, sendo vedado exercer suas funções em mais de uma comarca. Claro que não. Pode exercer em mais de uma comarca. Tanto é que existem promotorias regionais, né? A Procuradoria de Fundações é dirigido por um procurador de justiça, escolhido livremente pelo Procurador-Geral, competindo-lhe a elaboração de pareceres pertinentes a qualquer assunto sobre fundações. Correta, essa alternativa, a 3 está correta. Então, apenas a 1 está errado e a 2 está errado. 1 está errado, a 2 está errado. Então, está correta apenas a 3, porque a D fala apenas 1 e 2. Está errado. E apenas 2 e 3. 2 está errado, então está certa aqui a alternativa C, porque este item está correto, tá? Senhoras e senhoras, e aqui eu finalizo com vocês, finalizo aqui a aula de número 9, que é sobre promotoria e promotores de justiça. Promotoria, então, faz parte do órgão de administração. E o promotor, órgão de execução. Onde que ele atua? Na segunda instância. Falso, na primeira instância, tá certo? Ok? Forte abraço. Qualquer dúvida, estou em marciano.neves@hotmail.com. Forte abraço para vocês, ok?